Como eu vi a primeira vez o Canibal Holocausto, eu conto isso como uma curiosidade da época. Era um filme que eu só lia. Tipo assim, e só lia em fanzines, não saía na Manchete, não saía na Veja. Um dia fiquei sabendo que um dos meus colaboradores entrou para um cineclube e eles iam exibir esse Canibal Holocausto numa cópia 16mm em Barcelona. E daí eu disse, cara, por favor, cara, me copia isso em VHS. Põe a câmera num tripé. Cara, eu enchi o saco do cara numa carta, não era nem por e-mail, era por carta. O cara copiou pra mim em VHS, enquadrou o filme, com o áudio entrando o áudio do filme era o som, por exemplo, se as pessoas falavam do lado, tinha a plateia falando, e era aquela imagenzinha vagabunda da câmera VHS enquadrada no lençol, que eles passaram o filme também num lençol, na verdade. Isso o cara me mandou. Só que o que acontecia? O VHS no mundo era repartido por sistemas de cores. Aqui era o pau M e o NTSC, que era o americano, mas que também lia aqui. Então era pau B. Eu recebi isso em pau B, chegou. Aqui eu não tinha como fazer a conversão, eu mandei para Porto Alegre. Isso levou tipo 6 meses para receber um filme que já fazia 10 anos que eu queria ver. Eu não sei, porque eu sou um cara que se mantém em evolução sempre. Tipo, eu acho que tu tem que acompanhar, porque tudo isso é ferramentas. Eu vou tentar fazer um filme em VHS. Por quê? Porque é a ferramenta que eu tenho. Em Palmitos, eu nem fazia ideia de onde que eu ia revelar um filme 35, como eu ia alugar uma câmera 35, como eu ia ter uma moviola. Enfim. For water. Oh, she brought me gasoline. Então, tu tem que estar prestando atenção nas mudanças, não só sociais, mas de equipamentos, e sabendo como tu vai adaptar isso para o que você faz. E, inclusive, o teu trabalho tem que se manter em evolução. Entendeu? Cara, uma coisa que me dá muito pavor é aqueles caras falando que na minha época... Como assim minha época, cara? Você tá vivo? Continua sendo tua época, porra. Eu tive uma briga que durou até meu avô morrer. Meu avô faleceu sem falar comigo porque ele queria que eu fizesse direito. E eu não fiz. Eu comecei a fazer letras e depois parei no meio, eu desisti no meio da faculdade porque eu vi que ia ser só professor e, cara, eu não me via dando aula. Tipo, não é o que eu queria pra mim e daí eu pensei, cara, um dia talvez eu termino a faculdade. Mas talvez hoje eu diria pra aquele moleque que dizia, pô, faz direito pra te aprender como é que se usa as leis a teu favor. e incentivos culturais, enfim, tudo não só para ti, porque tu aprendendo isso, tu teria ajudado muito mais artistas independentes a fazer projetos editais e tal. Às vezes eu poderia continuar sendo independente, mas ao mesmo tempo tá dando uma ponte para muita gente inexperiente, que nem eu, com lei, com números e coisa. Então eu acho que eu falaria isso e o moleque lá talvez diria isso, que é realmente, cara, aproveita esses equipamentos, aproveita as coisas e se mantém jovem. Muita merda que eu fiz adolescente pra chocar, pra esculhambar, pra avacalhar, porque, cara, era divertido fazer isso. Tu batia de choque na sociedade. Como eu te falei da cidadezinha pequena aqui, era um jeito muito legal de tu chocar as pessoas aqui, depois tu vê que tu lançava esses fanzine ou aqueles filmes em São Paulo e dava o mesmo choque. Meu pai, eu tive uma sorte maravilhosa assim com meu pai e minha mãe, na verdade, ambos.
Minha mãe me jogou no mundo da literatura, talvez toda a paixão por arte, coisa vem da minha mãe, na real, mas meu pai me jogou assim, nas coisas divertidas. Assim. Meu pai me apresentou a Spectro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu não tive um pai que te podava, ao contrário, eu tinha um pai que vinha com história em quadrinho de horror para adulto. Eu sempre tive um relacionamento muito, não exatamente de filho e pai, mas de amigo com o meu pai. Então, a gente era muito parceiro. O Carli Bortolanza, que por anos ele foi técnico de efeitos especiais, quando meu pai morreu, cara, ele ficou mauzão, porque eles faziam muita festa que eu nem tava junto. Tipo, meu pai acabava tendo as amizades que eram as minhas amizades. Chegar no cidadão comum que... O fato, eu acho que eu não botei isso no livro, às vezes a gente ia filmar em interior do interior aqui, que era tipo zona rural, lugar mais isolado ainda, fazenda... mais de um lugar, a referência que nós tínhamos que dar para o filme que nós estávamos fazendo era novela, porque era o que essas pessoas achavam que estavam fazendo. É uma novela. Na primeira vez a gente não conseguiu entender muito bem isso, mas logo em seguida a gente, não, cara, é isso, porque o que eles estão vendo encenado, eles não vê filme, eles não, às vezes não conheciam a mecânica de um curta-metragem para um longa-metragem. Aliás, já conheci muita gente que não faz ideia que existe o formato curta. Como artista e a tua obra ganha até mais força, porque, cara, isso que eu sempre falo, tipo, vamos supor que eu fosse um artista que quer chocar pra caralho e eu vou fazer um snuff. Isso só me torna um assassino, cara. Isso só me torna um cara que, sei lá, eu matei alguém pra fazer um filme. Não, isso não me interessa, nunca me interessou, na verdade. O que me interessa é isso mesmo, é fazer um filme duro, um filme cru, um filme que aponta pontos para mim poder discutir com o público pós o filme. Eu acho que é isso que eu tentei a vida toda com a minha obra. Sim, eu quero chocar. Eu quero chocar todo mundo. Eu quero fazer as pessoas, às vezes, sentir um soco no estômago. Também é fazer te sentir vivo, é te acordar, às vezes. Mas é isso mesmo. Eu não acho que daí tu tem que pegar e parar de ver... Não, a discussão. Eu acho que um artista é para isso mesmo. É para te levantar tópicos de discussão na tua sociedade e ter uma sociedade melhor. Eu sempre sou meio contra artista achar que faz sozinho, cara. Não. Ainda mais quando a gente tá falando em vídeo, ou cinema, ou até livro. Pô, o meu último livro teve 6 ou 7 pessoas envolvidas, entre editor, capista, pessoal das fotografias que entrou no livro, revisor, quer dizer, é muita gente. O livro novo mesmo é 11 pessoas. Eu contei porque eu sempre anoto nomes assim do pessoal que tá trabalhando comigo, porque eu sou um cara muito viajão na maionese. Mas eu vivo fazendo isso, trocando o nome das pessoas, né? Quando a gente filmava... Quando a gente filma... falei assim nesse tom de quando a gente filmava, porque faz 2 anos que eu não tô conseguindo fazer nada direito. Sim. E com a pandemia no Brasil, também não sei há quanto tempo isso... eu não me sinto seguro em trazer um monte de pessoas para um set de filmagens, sabendo que eu não vou conseguir ter orçamento para cuidados bem básicos, assim, porque tem muita gente filmando dizendo que tá com cuidados básicos, mas é um álcoolzinho gel do lado ali e acabou. É isso, o cuidado básico. Dizer para as pessoas não se encostar. Entendi. Como que se ficar num set de filmagem cheio de iluminação? Set de filmagem, cara, é para propagação de um vírus, por exemplo, é um prato cheio, cara. Porque às vezes tu tá com 40, 45 graus só de luz no troço.
o que a gente fazia dentro do Shot on Video, eu sempre vi uma ligação muito forte com o que era feito no Brasil no cinema experimental, principalmente no que se chamou depois de cinema marginal, né? Na época, a gente lançava, geralmente os filmes, na falta de festivais dos anos 90, a gente fazia shows com bandas e fazia essas exibições, tocava uma banda, passava um filme, tocava uma banda, passava outro filme. E isso era um formato que, cara, antes de ter festival, isso funcionava como um mini festival de um dia. E tu agregava muita gente, porque nós estamos falando pré-internet. Então, na época não tinha esse negócio de curtir o evento e depois não ir, ou curtir, ver as fotos e achar que tu foi. Não, cara, tu tinha que ir. Então, a gente fazia o lançamento do Zombie, a gente botou 400 ou 500 pessoas num boteco, cara, tipo, num bar que era relativamente pequeno, que estava entulhado de gente. Então, sim, era uma outra mecânica, porque daí, esses eventos que eu tô te falando, que a gente conseguia fazer com banda e coisa e tal, esses filmes, absolutamente nenhum, cara. Teve o Gore Gore Gays, que teve exibições, teve mais exibições, mas foi geralmente com a comunidade gay, que fazia festas e passava, ou teve um evento com bandas undergrounds que passou e eu não cheguei a correr risco de apanhar, mas eu tinha, assim, tipo 200, 300 pessoas me olhando muito de atravessado por causa do filme. Então, tipo, o clima comigo até o momento da exibição era de oba-oba primeiro e depois o pessoal me ditando. Na década de 90 não existia Existiam alguns cineastas de Nova York, por exemplo, Nick Zed, Richard Kern, que faziam filme nesse estilo, e alguns cineastas muito underground, como o Makayev, por exemplo. Se vivia muito esse momento de o cinema tentar chegar a um limite. Eu não sei se tu lembra, até que tinha Hollywood estava fazendo um monte de filme também que falava, tinha aquele 8mm que falava de snuff, tinha vários filmes grandes retratando o cinema underground. Então, era uma época de testar limites. Então, a gente estava fazendo, nós, digamos assim, eram os brasileiros fazendo isso. Mas, realmente, aqui para a sociedade brasileira, tu fica exatamente... Tu não tem um espaço muito bom, porque até dentro... Quando a gente fala da liberdade underground, do meio alternativo, tu nota que o nosso underground e o meio alternativo nacional é extremamente conservador. Porque, querendo ou não, o underground é um reflexo da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira é muito conservadora. Então, a gente realmente bateu de frente, só que para nós era muito importante, a gente ia fazer aquilo igual. A gente ficou sem colaboradores na época, a gente foi saindo gente a rodo do nosso grupo, porque era pessoal que não queria se envolver. E sim, isso é um aspecto que eu sempre defendo muito. Eu nunca fiz filme com ninguém fazendo nada forçado. Então, era isso mesmo. Tu não quer participar? Cara, beleza, não quer participar, eu vou mostrar esse roteiro, vou conversar sobre essa ideia e vou encontrar os meus pares para produzir esse filme. Então, era assim que funcionava na época. Por isso que tem muitas pessoas que não pertenciam ao grupo que acabaram trabalhando com a gente, né? E o pessoal do grupo queria fazer, sim, filme gore, filme de horror. Isso foi sempre uma reclamação muito grande Eu sempre fui o principal roteirista do grupo todo. E isso foi sempre uma discussão e uma briga muito grande por causa das minhas ideias de não... Eu odeio clichê, eu odeio a coisa muito... vamos fazer que nem já foi feito, cara. Sim, eu posso partir do que já foi feito, até por questões orçamentárias e tal, né? Vai pegar um gênero para trabalhar ele. Mas, cara, vamos tentar brincar com isso, vamos desconstruir essa coisa, vamos dar voltas aí que tu, cara, se é pra fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, sei lá, pra mim não atrai, né? Tipo, é um puta trampo tu fazer um filme e daí tu vai fazer exatamente o que já foi feito. Pô, não acho legal isso. Em 95, por aí, que teve uma explosão da cultura trash, que na verdade por isso
Até eu explico no Canibal Filmes, na introdução dele, o Shot on Video. Aqui no Brasil, o Shot on Video não ficou conhecido, e não, porque aqui tudo que era feito sem dinheiro ficou taxado de trash movie. E, inclusive, na época eu vi umas coisas absurdas, assim, por exemplo, eu tive o meu filme, o Monstro Legume do Espaço, que tem um alienígena, comparado com os alienígenas do Independence Day, que é um filme que na época deve ter custado 150 milhões. Cara, como eu fico pensando como o jornalista conseguiu fazer? Sim, claro, os dois são ficção científica, mas acabou, não tem absolutamente mais relação nenhuma. Então, acontecia muito essa bagunça, e para quem ia ler, não tinha informação, não tinha como cruzar nada, ficava, não, é ficção científica, Independence Day, é trash. Eu sou um exploitation man, eu sou um produtor que trabalha com dinheiro próprio. Todo rótulo que tiver dando dinheiro para mim continuar a fazer, acho a coisa mais linda do mundo. Inclusive, eu mesmo fico trocando os rótulos quando eu vou apresentar um trabalho. Por exemplo, se o Trash Movie funcionava para vender filme nos anos 90 e parte dos anos 2000. Quando parou, entrou o cinema de bordas. Abracei com todo orgulho o cinema de bordas, vamos lá, é isso aí. Por quê? Porque tu consegue manter a curiosidade do público. Cara, tem uma coisa muito... Hoje está cada vez pior, na verdade, por causa das redes sociais. Esse efeito manada que o público tem. Hoje eu sinto muito isso, de todo mundo gostar da mesma coisa no momento. Vira, naquele momento, é o assunto. Então, sim, isso acontece para quem produz independente. Tu tem que, às vezes, estar ligado e dizer, pô, eu posso encaixar uma divulgação minha aqui nesse momento, porque aconteceu no Trash Movie. O Monstro Legume do Espaço, na época, eu vendi 2.500 cópias VHS, mandadas pelo correio, só por causa do efeito manada Trash Movie. Fui pauta no Estadão, fui pauta na Isto É. Pô, são revistas de circulação nacional. E os caras faziam uma coisa que era maravilhosa na época, que eles não colocavam o teu site, mas colocavam o teu endereço. E as pessoas te escreviam. Na internet hoje mudou bastante coisa. Por exemplo, hoje se fala muito da facilidade também de colocar filme no YouTube. Totalmente a favor, todos os canais eu acho que tem que ser usados. Todas as ferramentas devem ser usadas. Tu só tem que, eu acho que cada produtor meio que tem que entender elas e daí usar elas de uma maneira que acha que vai fazer o seu trabalho chegar mais longe. Por exemplo, se tu fez um filme que teve um... Eu tô falando de coisa independente. Se tu fez um filme que teve um custo maior, eu acho que sim. Cara, eu não sou contra que a tua produção vai bancar a tua produção. Então, sim, usa para, de repente, chamar a atenção das pessoas com um teaser bem feito, com um trailer bem feito, e dê um jeito de... O próprio YouTube permite tu alugar os filmes. Então, ver como tu vai fazer isso. Cara, tem que estudar as coisas. Tu tem que entender a mecânica da ferramenta e, cara, sabe aquelas plantadeiras de milho? Tu não vai ter um rendimento bom se tu não estudar como é que funciona, e tu vai plantar e tu vai tentar ter um aproveitamento melhor possível, sabendo como tu vai usar. Então, cara, alguns anos atrás, tu tinha muito menos produções. Então, cara, hoje não é só questão de produção. Tu tem uma explosão de produções. Eu lembro que antigamente tu mandava um filme para um festival, tu era escolhido entre 90 filmes. Hoje, qualquer festival tem 1.200, 1.300 filmes inscritos. Quando tu faz um filme um pouco mais transgressor, tu ainda tem o problema que tu perde essas plataformas tipo YouTube. Sim, e tal. sim. Mas, cara, os streamings hoje, por exemplo, eu não vendi para streaming ainda, porque como eu tenho uma estrutura de distribuidor independente, eu meio que, para mim, tá sossegado, porque o streaming me paga menos do que eu consigo sozinho. Então, cara, é que nem esse livro aqui, o Canibal Filmes. Cara, as propostas que eu tinha de editoras eram todas muito ruins. Para mim não era atrativo eu passar 5 anos da minha vida organizando e escrevendo esse livro para propostas horríveis. Tipo, então eu pensei, não, cara, eu já
fiz até aqui, eu vou fazer independente. Então, pra filme, eu fico pensando isso mesmo, porque com o filme Transgressor eu tenho muito problema de... Eu já perdi perfil em YouTube, já perdi no Vimeo, já perdi em... Acho que em todas as redes eu já fui expulso, assim. No começo delas, geralmente eles expulsam, e, cara, eu consegui expulsão, assim, em absolutamente todas. Eu fui expulso do Vimeo. Cara, aproveitem os canais. Hoje, só que também pensem como chegar nas pessoas. Pensem como fazer um filme diferente, um filme com atrativo, um filme que às vezes é significativo para a época que tu tá lançando ele. A qualidade da produção nacional cresceu, cara, nos últimos 2013 para cá, teve uma explosão de técnica e roteiros e produções com qualidade muito grande. Então, é isso mesmo, cara. Hoje em dia não é só fazer, não é só ter uma câmera e fazer. Sim, isso eu defendo no livro novo, no Manifesto Canibal, que é isso mesmo. Sim, é muito fácil hoje fazer um vídeo em celular, mas o que tu quer contar? O que você quer discutir? Pensa bem antes, porque, cara, só vai se destacar se tu tiver um filme relevante, se tu tiver um roteiro relevante. Tu tem que construir com os colaboradores o filme e manter esse foco centrado no que tu quer mostrar, sabendo que vai dar todo tipo de problema no meio do caminho. Acho que até fazendo música é mais tranquilo, assim, porque o filme envolve muita gente. Pô. No momento que tu tem uma sociedade que está dando abertura, tu tem os editais que estão acontecendo, e esse modelo se concretizou, eu acho que isso vira um modelo para quem vai fazer um edital. Então ele disse, não, pô, já deu meio certo ali, e tu vai fazendo isso até esgotar. Se tu pegar o cinema novo brasileiro, era meio assim. Tu tem um modelo de produção muito parecido entre todos os filmes ali. Sim. Então, eu não vou citar o cinema marginal, porque o cinema marginal era mais feito na guerrilha e com grana geralmente do realizador, né? Mas o que era Embrafilme, o cinema novo, pouco antes, quando eu tinha a Maristela e a Vera Cruz, pô, também tinha um modelo que funcionava. Então, eu acho que é isso mesmo, é até esgotar. Tu tem isso em Hollywood. Anos 90. Anos 90 era aquele cinema meio calcado em cima do Tarantino, em cima do Guy Ritchie, aquele cara do Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos, Rapazes e Dois Canos Fumegantes. Tu tinha aquele modelo e se tornou, tanto é que tinha o Robert Altman que fez o Sundance lá, que era um montão de filme, tudo muito igual, e isso depois se perdeu. Hoje em dia, inclusive, tá muito mais superprodução, porque eu imagino que deve ser horrível ser cineasta nos Estados Unidos hoje, tendo um modelo de super-herói, de filme de 300 milhões. Tu tem o Avatar como modelo. Não, aqui vamos ter que gastar 600 milhões. Então, mas é isso, é cíclico, até que vai acontecer isso de saturar completamente esse modelo, e vai, de novo, surgir uma coisa mais... não vou usar a palavra transgressora, mas mais alternativa. Então, eu acho que no Brasil aconteceu isso. A gente acabou tendo um ciclo pós-2008. Eu sempre digo isso, é muito da influência do Rodrigo Aragão e do Denison Ramalho. O crescimento de produções de horror é pela exposição desses dois realizadores, principalmente o Mujica também, porque teve a encarnação do demônio, né? Mas é meio isso, criou um modelo, então, pô, agora eu tô conseguindo passar um filme de suspense com mais facilidade num edital. Então eu acho que é meio isso, cara. Eu vejo isso como isso. Falando como produtor, não como espectador. Como produtor, cara, eu não vejo mal nenhum. Eu acho que numa sociedade brasileira que tem tão pouco apoio estatal ou até privado, porque uma grande empresa nunca põe dinheiro num filme. Ele vai botar numa Ivete Sangalo, enfim, vai colocar em algum artista que vai dar visibilidade para sua marca, né? Não vai colocar num filme pequeno. Então, eu acho que é isso mesmo, cara. Como produtor, eu acho que tem que se aproveitar. Eu nunca entrei nessa coisa de construir editais e tal, porque, cara, eu tive o meu modelo. Para mim, funciona. Às vezes é meio injusto eu dizer, não, tu tem que pegar e fazer independente. Cara, mas eu reconheço que sim, eu criei esse modelo porque meu primeiro filme já foi feito nesse modelo. Eu queria isso. E eu passei 30 anos construindo isso.
Então, para mim, sim, funciona, e eu acho que daí eu não tenho porquê de... Mas sim, é muito fácil entender, e concordo com o cara que está conseguindo aprovar um filme mais introspectivo, um filme que... Porque também tem filmes muito bons, cara. Quanto mais produção, mais filme ruim vai ter no meio também. Porque, cara, é uma questão de porcentagem, né? Então, tu não vai ter 1000 filmes por ano e 1000 obras-primas. É impossível. Isso não acontece em cinematografia nenhuma. Não é o cinema que eu persigo. Inclusive, ali, o Pampa Feroz ali, eu tenho muito pouco Petri Baestorff. Eu fiz 8 tratamentos do roteiro para se adequar ao que o Rodrigo queria. Eu estava fazendo um filme contratado pelo Rodrigo. O filme não era meu. Eu estava fazendo para ele. E sim, ele tinha um modelo que estava muito claro. Esse modelo ele passou para mim, passou para o Joel e passou para o Mujica. Tipo, tinha um modelo. O que é o Fábulas Negras? Cara, e no momento que tu topa fazer, tipo, para mim foi uma experiência. Tipo, não, eu quero ter essa experiência na minha filmografia. Foi um filme de encomenda. Achei, foi divertido filmar. Mas, cara, é isso aí. Tipo... Eu acho que... Não, que meus filmes são muito pequenos para acontecer isso, entendeu? Mas eu sei, eu reconheço até onde chegam meus filmes. Por exemplo, tipo, eu sei que eu tenho um público médio de 5 a 10 mil pessoas. Mais que isso, não. Então, cara, eu sei que isso nunca vai passar, por exemplo, para um cidadão comum numa sala de shopping. Vou pegar de exemplo um filme que eu fiz em 2007, chamado Arrombada Vão Mijar na Porta do Seu Túmulo. E previa o bolsonarismo. Em 2007. Em 2007, estava discutindo isso na sociedade brasileira. O grosso do filme é isso. É um juiz de direito, eleito senador 2 vezes, usando a sua posição para barbarizar mulheres. E não só mulheres, pobres, pessoas que não têm como. Por quê? Porque na sociedade... E os amigos deles são um médico e um padre. Hoje eu colocaria um pastor, mas em 2007 ainda eu optei por um padre, até porque no nosso figurino nós tinha uma batina lá, eu quis reaproveitar e já tinha o figurino pronto. Então, padre dava, porque englobava o núcleo religioso da hipocrisia religiosa, do líder religioso que usa a sua posição em proveito próprio. E a gente sabe que está desde pastor evangélico roubando dinheiro e fazendo lavagem de dinheiro e se associando com milícias, até padre pedófilo que tem a Igreja Católica colocando 6, 7, 8 bilhões por ano para encobrir casos de pedofilia. Está tudo ali. Só a sociedade que dá uma... não é aquele padre, não é a instituição, enfim, essa coisa toda. E esse filme é justamente isso. Sim, claro, eu tenho a menina pelada, tenho os caras pelados, tem a violência, tem tudo, mas é essa discussão de como o poder corrompe e como a gente está, que o filme fala claramente isso, como a gente está numa sociedade, a sociedade brasileira, onde tu ter poder te coloca acima da lei. E sim, eu fiz questão de terminar, porque uma das coisas que na época me criticaram muito foi que eu mato a menina, que é estuprada, que é barbarizada, eu mato ela e deixo os personagens impunes. Mas, cara, eu fiz inspirado no Juiz Lalau. Eu escrevi esse roteiro inspirado no Juiz Lalau. Para mim era muito claro que o cara tem poder, o cara tem um círculo de defensores que conseguem deixar ele à margem de qualquer punição. Trabalhando como artista underground, independente, eu coloco dinheiro nesse filme, eu também tenho que chamar atenção para fazer meu filme se pagar para mim continuar fazendo. Então tem muitas vezes que eu coloco uma pegada um pouco mais erótica, justamente para mim chamar atenção e poder falar o que eu tô querendo falar. Isso é uma coisa que eu sempre fiz a vida toda, tipo, é um jeito de chamar atenção para minha obra, e fiquei muito feliz quando eu conheci o cinema do Koji Wakamatsu, que é um cineasta underground japonês, que ele fazia filmes eróticos anarquistas.
ele discutia a sociedade japonesa em filmes eróticos, porque era o único jeito que ele tinha de fazer chegar os filmes dele, essa discussão que ele botava nos filmes dele, para a pessoa comum. Eu fiz muita coisa escatológica, por exemplo. Por que eu coloquei em 1995 um cara comendo cocô de dentro do vaso sanitário? Porque eu sabia que isso aí é uma cena que todo mundo vai se falar e todo mundo vai querer ver o filme. Então, tu dá um jeito de encaixar isso, tu deixa o filme mais cru, mas ao mesmo tempo tu levantou toda uma... esse filme tem que ser visto, porque o cara sai falando. Porque que eu sempre tento ter diálogos espirituosos ou frases de efeito no filme, para a pessoa sair da sessão falando essas coisas, repetindo essas coisas, porque o filme ele vai mais longe, ele continua com as pessoas. Sei direitinho onde que eu tô e qual é o meu lugar. Eu não sou um cara que tá fazendo as coisas deslumbrado. Não, eu sempre estudei absolutamente tudo que eu tava fazendo. Então, por mais que, tipo assim, às vezes eu fazia a coisa involuntária ou porque era o caminho natural que estava se apresentando na minha obra, mas isso mesmo, depois eu acabava estudando, o que eu mais leio, na verdade, é teoria cinematográfica. Tipo, então, desde teoria séria até histórias de bastidores de filme vagabundo que eu consigo colocar a mão. Então, para mim, isso eu sempre teve muito claro para mim que tipo de coisas eu faço. Então, para mim, é talvez aí que é fácil para mim falar e entender e saber o caminho que eu vou dar para minha obra, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo... eu não fiz o Arrombada sem saber o que eu estava fazendo. O Gore Gore Gays, o Sacanagens Bestiais, os Arcanjos Fálicos. Esses filmes, nenhum eu fiz sem saber o que eu estava fazendo. O próprio Chup Chacrinha, que nós conversamos antes, eu sabia que eu ia fazer um filme que meia dúzia de pessoas iam assistir. Eu sabia que eu ia passar 6 meses fazendo todo mundo trabalhar um monte e para um filme que de repente não ia dar em nada. Mas e aí, o Baiersdorf de produtor não fica puto com o Baiersdorf teórico e pensa, cara, não faz isso. Isso, não. Eu não sei explicar isso porque talvez eu não me permita explicar para mim mesmo, para mim não parar. Hoje em dia eu mudei bastante. Quando eu falo em amadurecimento, por exemplo, hoje em dia eu tenho feito filmes diferentes e com até pegadas diferentes. Por exemplo, eu rodei em 2018 um filme, eu chamo de documentário oral, sobre a condição da nação Caigangue, que é uma das maiores nação de indígenas aqui do Sul, e que os caras não têm... Cara, eles estão meio que jogados numa reserva, e eu não gosto tanto de me repetir. Então, passar 3 meses numa terra indígena, aprendendo uma cultura que eu não conhecia quase nada, para mim foi muito rico. Foi muito bacana fazer esse filme. E eu já fui eu e o produtor desse filme se chama Loures Yankee. A gente já fez o filme doando para a aldeia. Esse filme não ficou com a gente. A gente doou para a aldeia, para a terra indígena, Nação dos Caigangues, e deixou esse filme com eles, que era um filme que a gente achava que tinha que ser contado. E os caras contavam muita coisa absurdas, assim, na década de 60, quando eles trabalharam para militares, ganhando uma espécie de lavagem, que era o panelão, se chamava panelão, que era o panelão, que era uma espécie de lavagem, assim, que eles ganhavam de comida. Era o único pagamento que eles tinham, era aquilo, era ganhar aquela comida para não morrer de fome, trabalhando para militar, né? Então, para mim foi muito enriquecedor. Então, eu acho que a idade me faz isso. Ter outras experiências que dentro do cinema de horror ou do cinema transgressor eu não vou ter isso. Listen.